Olá pessoal do Core, estamos aqui direto da Galerie Svensson, artista visual Fred Svensson, para mais uma entrevista para o Core Arquivista. Espero que todos gostem. De antemão quero agradecer ao Fred por nos receber. E Fred, fala um pouco da tua trajetória pessoal e profissional, Fred, para o nosso público. Primeiro, gostaria de agradecer ao arquivo. Obrigado, Márcio, o pessoal todo que acompanha essa equipe maravilhosa. Rapaz, eu comecei muito cedo, eu estou com 50 anos de arte, né, e 63 de idade. Eu comecei muito novo, com 12 anos de idade, e eu sou pessoense, nasci em João Pessoa, mas fui morar em Santa Rita. Então, eu comecei lá em Santa Rita. Eu sou um chamado artista autodidata. É aquele artista que não passa pela escola para aprender. Ele já nasce com o dom, né? Então eu nasci com o dom de desenhar e pintar. Então eu já era, com 12 anos de idade, um bom desenhista. Eu me sabia. Então, com 12 anos eu já fazia bons desenhos, né? Quando era para retratar nossos lutos históricos, eu fazia bons desenhos, e as pessoas sempre diziam: rapaz, você é um grande desenhista. Aí foi quando eu comecei a mandar desenhos para o Correio das Artes, né? Na União, aqui em João Pessoa. E aí tudo começou. Comecei a ilustrar o Correio das Artes, e tem uma particularidade muito interessante, que o Correio das Artes pagava. Aí eu ainda era um menino, não é? Quando comecei a trabalhar e a ilustrar para o Correio das Artes, e ganhava um dinheirinho por mês pelas ilustrações que a gente fazia. Fred, fala um pouco da tua origem como pessoa, o seu interesse pela arte e o que as pessoas devem fazer caso se interessem pelas artes visuais. O que você diria nesse sentido para essas pessoas que estão me escutando, e contar um pouco da tua trajetória pessoal, tua origem? Pois é, eu sou descendente de dinamarquês, né? Mas sou paraibano, nasci aqui em João Pessoa, e em 1976 eu vim de Santa Rita para João Pessoa. Minha mãe morava lá, eu morava com minha mãe, então eu migrei de Santa Rita para cá em 1976. Foi aí que eu comecei como artista plástico, né? Comecei a ilustrar jornais, livros e poetas paraibanos, e aí comecei a entrar nesse ramo das artes visuais, mas como desenhista, como ilustrador, mas precisava viver do meu trabalho. Para viver do seu trabalho, não é um problema do desenho, mas é um problema do país. Ele não deixa o desenhista viver do seu trabalho. Aí você tem que virar um pintor. Aí eu virei um pintor, comecei a pintar quadros, e foi aí que começou tudo. Em 76. A tua formação, Fred, ela se deu onde? Olha, de que forma? Como eu já havia falado anteriormente, eu sou um artista autodidata, né? E aqui não existia curso de artes visuais. Hoje tem. Hoje a universidade oferece especialização em artes visuais. Mas eu fiz educação artística. O que é educação artística? A educação artística é licenciatura plena em educação artística. Quer dizer, eu fiz para que eu pudesse um dia pensar em ensinar. Aí se eu fosse ensinar, eu tinha um curso de licenciatura plena, que é quase como se fosse um passaporte para você poder ensinar na rede do estado, do município, e que esse curso permitia a gente ter uma abrangência de tudo. A gente tinha artes visuais, tinha teatro, tinha música, tinha todo tipo
expressões artísticas dentro do curso de educação artística. Agora não, agora a universidade oferece curso de artes visuais. Isso foi um avanço muito grande. Hoje quem quer ser artista visual, estuda só para ser artista visual. É isso aí, Fred. Fred, podia comentar um pouco sobre, em relação às artes visuais, as novas tendências das artes visuais, não só na Paraíba, mas como no Brasil e no mundo, já que você é uma pessoa que é ligada às artes e tem esse trânsito. E falando nisso, também gostaria que você falasse um pouco também dessa aproximação, desse diálogo que você tem com outras áreas da nossa cultura, não só as artes visuais. Pois é, Marcos, isso é uma pergunta muito oportuna. É o seguinte, nos anos 80, a gente tinha mais de 100 artistas visuais na pessoa. Se você for procurar foto nossa nos jornais, por exemplo, o Jornal União, né, que é a maior fonte de pesquisa da cidade, você vai ver foto da gente com 50 artistas, a gente fazia coletiva com 50 artistas, 60 artistas, era uma maravilha. Mas ao longo do tempo, esses artistas foram desaparecendo, porque foram perdendo o encanto, foram vendo que não conseguia sobreviver de artes visuais na Paraíba, e foi ficando poucos artistas. Hoje a gente conta no máximo 10 artistas visuais de uma pessoa que viva do seu trabalho, dos quais eu sou um deles, né? Eu persisti e consegui com isso conseguir um espaço não só paraibano, como nacional, né? E tanto outros artistas também conseguiram, eu não sou o único, mas eu consegui um espaço nacional por ter um trabalho contemporâneo. Eu sempre tive um trabalho contemporâneo e moderno, e que ele prevalece até hoje sem ser vencido. O meu trabalho é expressionista e contemporâneo e faz parte da escola que a gente chama do expressionismo fantástico. Quer dizer, hoje eu posso ter o prazer, sem desmerecer nenhum valor de ninguém, nem fazer medida de valor. Hoje eu sou considerado um dos mais importantes artistas visuais expressionistas do Brasil. Quer dizer, isso é uma coisa que me gratifica muito bem e faz com que eu transforme isso em sobrevivência, está entendendo? Hoje eu tenho um mercado, graças a Deus, eu tenho um mercado nacional, um mercado que não só aqui, como Recife, como São Paulo, Rio de Janeiro e fora do Brasil, eu tenho muitas obras espalhadas pelo mundo inteiro. Quer dizer, eu sou um artista que eu tenho uma produção muito grande, não é? Eu já fiz mais de 2.000 obras, muito mais de 2.000 obras, e que, se fosse preciso fazer uma retrospectiva minha, ficava complicado, porque eu tenho muitas obras na Alemanha, nos Estados Unidos, em Portugal, e sobretudo em Portugal, tenho muitas obras em Portugal. Quer dizer, aí hoje eu já tenho esse privilégio de viver do meu trabalho e nunca fiz outra coisa a não ser pintar. Eu gosto de dizer sempre que eu não escolhi ser artista, eu fui escolhido para ser artista. Então, nunca abandonei e continuei e estou aí até hoje. Fred, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a questão. A gente, quando a gente idealizou esse trabalho, e aí eu graças a Deus, veio essa luz em relação entre aspas, o título, né? E aí, como a gente iria trabalhar a questão da cultura, então aí eu achei
eu achei não, a coisa veio naturalmente, e aí é tanto que chama-se Core Arquivista, Arquivo Cultural, suas vertentes e seus protagonistas. Dentro desse contexto da cultura, Fred, que envolve a cultura, poesia, artes visuais, literatura e tantas outras que existem, o nosso folclore também, gostaria que você falasse um pouco dessa questão da importância da cultura para o nosso país e para a educação, a formação das crianças e da nossa juventude, das pessoas. Por gentileza, Fred. Olha, Alisson, eu queria dizer e parabenizar vocês por essa iniciativa, porque sempre se cogitou na Paraíba ter um arquivo, não é? E principalmente um arquivo visual sobre as artes na Paraíba, e nunca foi possível fazer. Você agora, com essa ideia, está dando uma luz no final do túnel de que é preciso registrar a arte da Paraíba, que é uma das vertentes mais importantes do país, porque nós somos fortes na cultura. O maior artista plástico visual do Brasil chama-se Pedro Américo, nosso paraibano de areia. Nós temos pessoas importantíssimas na literatura, na música. Você sabe muito bem, não precisa dizer aqui nem elencar as pessoas importantes que a gente tem na cultura brasileira. Então, sempre foi necessário para a Paraíba a criação de um MIS. Esse MIS pode ser esse arquivo de vocês agora. É o Museu da Imagem e do Som. Todos os grandes estados têm um MIS. A Paraíba é o único estado que não existe um MIS. Então, a arte se perde perante o tempo. E vocês, com esse trabalho de arquivo, nada mais estão fazendo do que criando um MIS para a Paraíba. É preciso que os órgãos competentes vejam esse trabalho que vocês estão fazendo e que acolha esse material, porque você já tem um material muito grande guardado, não é? Que representa a arte da Paraíba, porque o tempo é muito rápido, como dizia o grande poeta Cazuza, o tempo não para. Então está se passando, as pessoas importantes vão morrendo e é preciso que essa história seja contada. Então, para as novas gerações, elas não conhecem nem os artistas da atualidade. Isso é um erro muito grande. Quer dizer, os órgãos que ensinam cultura na Paraíba, elas têm que estar comprometidas com isso, de conhecer, pelo menos, os artistas que estão vivos, não é? Eu moro em frente à universidade e nunca apareceu no meu ateliê, na minha oficina, alunos para me conhecer. Isso é uma coisa absurda. Aí quando me conhece, ele fala: rapaz, você é um artista com tanto nome, tanta experiência, mas nunca houve esse trabalho. É preciso que as pessoas que ensinam, que estão nessas áreas, não é? Faça esses artistas acontecerem, apresente esses artistas para a criançada, para o pessoal que vem agora, para os artistas mais novos. É inadmissível. Tem uma gama de artistas imensa e a universidade solta todo ano muitos artistas visuais que nem conhecem os artistas mais antigos, mais velhos de uma pessoa. Isso eu acho uma coisa absurda e ainda bem que vocês estão fazendo esse registro. Esse registro é muito importante para a gente. Ok. Fred, dentro desse contexto, Fred, em relação à nossa arte, especificamente as artes visuais na Paraíba, já que, e aí eu conheço um pouco nesse sentido, a questão, Fred,
qualitativa, né? E quantitativa e qualitativa. A quantitativa você já falou. Agora vamos partir da premissa da questão qualitativa, a sua visão sobre a questão dessa produção artística que vem sendo feita na Paraíba, mas no Brasil também em relação às artes, principalmente as artes visuais. E também, Fred, a contribuição das tecnologias nesse sentido. Olha, Márcio, eu gosto de dizer o seguinte: a tecnologia ela é muito bem-vinda, sabe? Tudo que for tecnológico e que contribuir para o engrandecimento da arte, ela é válida. Mas eu gosto de dizer também que, apesar dessa palavra contemporaneidade, que nada tem a ver com modernidade e que as pessoas fazem muita confusão, mas a contemporaneidade, ela acaba desaguando numa obra. Isso não é uma coisa que eu esteja dizendo que é uma regra, não é uma regra. Mas por não, às vezes, as pessoas não entenderem muito bem essa palavra contemporaneidade, ela termina desaguando numa obra do acaso, que a gente vê que essa obra ela não vai ficar, que quem vai fazer sucesso sempre vai ser Picasso, vai ser Salvador Dalí, vai ser Rembrandt, vai ser Leonardo da Vinci. Por quê? Porque esse pessoal, eles fizeram uma obra descompromissada e comprometida com o momento atual, com a realidade e com a vida. Eles não estavam preocupados se ela nem existia. Esses termos, pop art, modern art, contemporaneidade, arte conceitual, não existia nada disso. E esse pessoal fez uma arte que até hoje arregimenta multidões. Então, o artista deve estar sempre ligado nisso aí. Ele tem que fazer uma arte para a eternidade, para toda a vida. Por exemplo, eu faço o meu trabalho há 50 anos, esse trabalho aqui, ele não foi vencido ainda e não vai ser vencido. Daqui a 100 anos não vai ser vencido. Então, eu acho que essa é uma grande preocupação que o artista deve ter. Aí às vezes me perguntam, mas como é que você faz uma arte dessa em uma pessoa? Eu faço para a posteridade. Eu não faço para João Pessoa, eu não faço para alguém, eu faço para mim, faço para me satisfazer meu ego, a minha informação, a minha cultura. Então, esse é o meu trabalho. Então, eu vou morrer fazendo ele. E tenho certeza que ele vai passar 50 ou 100 anos sem ser vencido. Pode ser igualado, mas não vencido. Então, eu acho que é por aí. Contemporaneidade, ele registra uma época. Ele não quer dizer que caco de tijolo seja uma obra de arte. Ele quer registrar uma época. Contemporaneidade, a gente mede em 100 anos. Por exemplo, eu fui contemporâneo de Picasso, né? Eu sou seu contemporâneo. Então, contemporaneidade não é um estilo, é um tempo. 100 anos de contemporaneidade. Fred, dentro desse contexto ainda voltado para a arte, para a cultura, na Paraíba e no Brasil, tivemos uma pandemia, uma política que não, digamos, estagnou a nossa cultura também, não só a cultura, mas praticamente em todas as áreas. E gostaria que você, Fred, fizesse uma pequena, a sua visão em relação a essa questão, a pandemia, e o que ela representou nesse sentido para o nosso país em termos da nossa cultura. Olha, Marcos, é certo que a pandemia ela atrapalhou muito a vida dos seres humanos no planeta, né? Então, eu comparo essa pandemia à peste negra, não é? Que houve no século XIV, peste negra. Então, 700 anos, aí veio de tempo, né? Que houve essa pandemia. E
matou na Euroásia, porque o Brasil não era descoberto ainda, matou na Euroásia 100 milhões de pessoas. Nós, Homo sapiens, agora, não é? Com a nosso conhecimento, a gente conseguiu, em tempo recorde, acabar com uma pandemia ou parar com ela em 3 anos. Isso é um ganho muito grande e ela matou 6 milhões, vamos dizer, 6 milhões de pessoas do mundo. Olha só, a peste negra matou 100 milhões de pessoas quando não existia tanta gente no mundo. A pandemia matou 6 milhões, mas ela atrapalhou muito. Eu participei de uma exposição em São Paulo durante a pandemia, uma exposição que veio do Canadá, e eu botei a seguinte frase: pandemia o ano que não vivemos. 2019, foi em 2019. Eu botei 2019, o ano que não vivemos. E nós não vivemos. Nós não vivemos 2019, 2020, 2021. Nós envelhecemos, mas não vivemos. Então, acho que a pandemia atrapalhou muito e eu não tenho conhecimento de nenhuma coisa muito interessante que tenha surgido no país, não é? Nem antes e nem depois da pandemia, que a gente está agora saindo dela, ela vai e vem. Quer dizer, com relação ao que você perguntou, se eu tinha conhecimento das artes no Brasil, bom, o que a gente tem conhecimento é que quem já vinha desenvolvendo seu trabalho e não morreu, continua desenvolvendo, mas a gente não tem conhecimento de algumas pessoas que surgiram agora. Não surgiu ninguém que a gente possa dizer assim: olha, tem uma leva de artista jovem acontecendo. Não tem. Continua, os artistas emergentes que já existiam continuam com o seu trabalho e a gente espera que continue assim, né? Desenvolvendo até se transformar numa coisa importante, porque a gente ainda é guiado e teleguiado pela Semana de Arte Moderna de 1922. Então, de lá para cá, a gente só tem trabalhado e só o tempo vai dizer o que é que se transforma em movimento ou não. Ainda, Fred, existe ainda, na sua visão, ainda existe ainda aí a responsabilidade da questão do poder público, digamos assim, e também do privado, de incentivar um pouco mais essa questão relacionada às artes, não só as artes visuais, mas a cultura em si, já que a gente vê, a impressão que a gente tem é que a coisa é direcionada. Eu não sei se você concorda com isso, mas fica à vontade para você falar um pouco sobre essa questão. Olha, vamos botar os pontos nos is, né? Nós passamos 4 anos do governo anterior, 4 anos, sem ouvir a palavra arte. Arte 4 anos, não é? A gente tem respirado agora, na mudança de governo, a gente agora tem um governo que gosta de arte, valoriza a arte e está movimentando. Mas é um governo que está muito novo e está movimentando a parte das artes. Mas a gente passou 4 anos de inércia, completamente parado, perdido. Parece óbvio que eu vou perguntar, mas por onde tramita essa responsabilidade do incentivo, do apoio à cultura e trazer à tona essas pessoas, crianças, adolescentes e até mesmo adultos, para dentro desse contexto da arte, para que pessoas que
trabalham com arte, mas vivem isolados em si, e a gente não conhece, a gente não sabe, não conhece. Como trazer essas pessoas aos olhos do público, Fred? Olha, isso não tem jeito, isso é governamental, não é? Se não tiver um apoio dos governos, isso não acontece. E é bom frisar que a arte, ela deixa um legado muito grande, não só cultural, como monetário. A arte deixa muito dinheiro, não é? Então, o que se investe na arte é tirado em retorno monetário para o país. Hoje, vários países já sabem disso, que a arte, ela não é prejuízo, ela tem um retorno. Então, esse retorno, ele tem que ser governamental. Se não tiver, eu vou dar um exemplo muito simples. Aqui no nosso estado de Pernambuco, nos anos 80, houve uma exposição na França que eles participaram porque o estado de Pernambuco quis. O estado de Pernambuco alugou uma casa na França e expôs os artistas pernambucanos por 60 dias. Isso é uma merreca para o governo, uma merreca, não é? Chegar lá na França e dizer, quanto é o aluguel dessa casa? O cara diz, $1.000. Aí ele diz, quero alugar por 3 vezes, $3.000. Quero trazer meus artistas para expor aqui. Então, olha que coisa interessante. Pernambuco levou os artistas dele para expor na França, expôs 60 dias lá. Com a casa que eles alugaram, isso não é. Então é uma coisa governamental. Se não tiver essa visão, não acontece nunca. E intercâmbio, presta atenção, intercâmbio é uma via de mão dupla. O cara traz o americano para cá e leva o paraibano para os Estados Unidos. Isso é intercâmbio. Mas o intercâmbio que eu tenho visto fazer no Brasil é só de trazer para cá, trazer para cá, trazer para cá. Na hora de levar algum para lá, aí o Brasil diz, a gente não tem dinheiro para mandar. Como não tem? E que intercâmbio é esse que só traz para cá? Vem gente da China, vem gente dos Estados Unidos, vem gente do Canadá, tudo expor no Brasil, mas não leva-se para expor lá. Então não há essa troca, tem que haver essa troca. Essa troca é que é importante. É ele lá saber que aqui também tem artistas importantes. Ô Fred, eu não sei nem se você já respondeu, mas só para aprofundar um pouco mais, né? E aí eu pergunto, como permitir o acesso e a difusão da arte e da cultura para a população, para o cidadão, de forma democrática e acessível? Só tem um jeito, é fazer esses artistas saírem da toca, pagar cursos com ele, botar ele na sala de aula, porque fica se limitando o artista. O artista que faz, mesmo que ele não seja formado, ele tem muito a oferecer, porque ele sabe de nascença, ele tem a prática de fazer. Então, tem que abrir espaço para esse artista. Ele não é importante ser empregado, não. Ninguém está querendo ser empregado do Estado, não. Mas o cara pode receber um serviço prestado para mostrar o trabalho dele às pessoas. Pode-se ter um curso de extensão, uma universidade, uma escola pública. Pode contratar um artista desse e dizer, olha, você vai dar um curso de extensão de 1 ano para os alunos. Esta é a saída. Se não for assim, isso em todas as áreas, na área das plásticas, de música, de literatura, de tudo. Olha, vou trazer um escritor para dar palestra para vocês, e essa palestra tem que ser remunerada, porque o artista vive disso. O artista paga água, luz, telefone, compra comida, sustenta a esposa, filho e tudo mais. É um cidadão, ele vai tirar o dinheiro de onde? Vai tirar da obra dele. Então tem que chamar esses artistas, convidar, como artista convidado das universidades, sabe? Como curso de extensão. Eu sei que lá tem gente ensinando artes plásticas, mas às vezes o cara nem é um artista plástico. Mas por ele ser formado em astronomia, ele pode ensinar artes plásticas.
Às vezes o cara é formado em física, ensina artes plásticas, ele pode, ele tem o diploma da academia. E um artista plástico mesmo, que poderia ensinar no curso de extensão, ninguém está pedindo para ser contratado não. Não está se pedindo para ser contratado, porque não pode, só pode com concurso, né? Então pronto, chama o artista de verdade que está fazendo arte para fazer um curso de extensão e paga-se a ele, porque ele não vive de nada, ele vive do trabalho dele. Então é isso que eu penso. Nada impede de se passar o conhecimento, né, Fred? E nesse sentido, Fred, a importância desses equipamentos como ferramenta de socioeducacional, Fred. A sua galeria, eu incluo sua galeria, né, que você inaugurou, vai fazer um ano já. Um ano, vai fazer um ano. Nós temos também um museu agora, de João Pessoa, temos também aqui o Museu do Artesanato, temos algumas galerias também, principalmente que se localiza na praia, no altiplano. Temos aqui aqueles equipamentos lá para o litoral sul, mais especificamente, Estação Ciência. Você acredita que esses espaços deveriam ser mais, e aí, de acordo com o que você acabou de falar, nessa questão de se abrir os espaços para trazer essas pessoas, estudantes, crianças, estudantes, até universitários mesmo, pessoas que se interessem pela arte, para que se divulgue mais, ensine mais, porque através da cultura, a cultura é educação, ela educa, né, e forma o cidadão, não só aqui nesse país, mas no mundo. Eu gostaria que você pontuasse um pouco em relação a isso. Exatamente. Eu acho que esses órgãos de cultura, sim, eles são os espaços apropriados, né, para trazer essas pessoas ao conhecimento maior, que é o conhecimento de ver a obra de arte. Por exemplo, a minha escultura, que tem lá na ponta do Cabo Branco, a baleia, eu frequentemente, eu posso até mandar fotos para você, eu recebia turmas e mais turmas para falar sobre ela, porque as pessoas não têm conhecimento, as crianças, né? Principalmente as crianças, adolescentes e tal, eu tenho muitas imagens recebendo lá na baleia para explicar ao adolescente o que é aquilo, o que representa aquilo ali, como aqui mesmo, na Svensk Gallery, eu já recebi uma turma aqui do IFPB, né? IFPB, eu já recebi uma turma aqui, e exatamente. E a curiosidade é muito grande desses adolescentes, meninos de 17, 18, 19 anos, 15, 16, tudo ficam muito encantados, porque nunca entraram numa galeria. Olha que coisa interessante. Nunca entraram, nunca vi uma galeria, pensam que é pago para entrar, porque não existe um direcionamento, dizer, olha, não é pago para entrar, pode ver as obras de arte, pode conversar com o artista. Quer dizer, vai se tornando uma barreira muito grande e essas crianças vão crescendo sem conhecer, não é? Às vezes chega a 30 anos de idade e não sabe quem são os principais artistas do mundo, eles não sabem nem conhecem, quer dizer, é uma coisa complicada, isso deve ser incrível. Você acredita, Fred, que ainda existe ainda essa mentalidade, essa cultura em relação principalmente às artes visuais, esse distanciamento ainda, devido à questão de achar uma obra de arte é cara? Ainda existe aí eu vou falar bem claro para as pessoas que estão nos ouvindo entender, não, uma obra de Fred Svensk é cara, é só para quem pode. Existe ainda esse distanciamento em relação à questão da cultura, em relação aos artistas, a uma obra de arte, seja uma tela, seja qualquer outro tipo, um teatro, ir a um teatro assistir uma peça de teatro, até mesmo cinema, que por incrível que pareça, cinema até hoje também só vai quem tem condições. Comprar uma obra de arte só compra quem tem condições. É por isso que sempre existiu esse distanciamento em relação à cultura, à arte. Não, o distanciamento é cultural, né? Agora, que realmente, quando se entra na conversa e no caminho do mercado, aí sim,
realmente essa história existe e ela é real, porque só compra uma obra de arte que tem dinheiro, realmente. Mas isso não impede que as pessoas conheçam e que vejam. Isso aí é outro trabalho. Agora, quanto ao trabalho, esse de ter acesso, porque só tem quem tem poder aquisitivo, e um poder aquisitivo bem legal, bem alto, isso é verdade. Porque as obras de arte, elas tomaram uma distância, não é? E que ficou tudo muito caro. Você vai ao show, é muito caro. Eu acho muito caro pagar R$300 para um cantor cantar. Mas ele cobra R$300, faz parte da estrutura dele. Então, não tem sentido. A gente não pode pintar um quadro para dar 300, porque a gente compra tinta muito cara, a gente compra tela muito cara, a gente compra todo o material muito caro e bota a vida da gente ali dentro daquele quadro para vender e sobreviver. Então, isso chama-se mercado. Isso existe e é real. Só tem obra de arte quem pode comprar. E agora, sim, agora só para concluir, mano, não quer dizer que isso seja um preço que seja miserável. Não é miserável. Né? Às vezes a pessoa pensa que não pode comprar um trabalho de um artista, compra um trabalho pequeno. Ele pode sim. Está entendendo? É que as pessoas, quando pensam em obra de arte, pensam logo num trabalho quilométrico. Um trabalho grande, quanto maior, mais caro. Dentro desse contexto aí, Fred, fica aí a sua expectativa nesse sentido, né? Dessa questão do que esperar, o que você espera nesse sentido, dessa questão, dessa aproximação, dessa relação, na questão da relação humana e cultural. O que podemos esperar para o futuro? Olha, só tem uma saída. É aumentar o poder aquisitivo das pessoas. Só assim elas terão acesso às artes. E só assim, e se tiver um projeto de educação interessante. E que dentro desse projeto esteja a visita guiada, né? As visitas às galerias, aos pontos de cultura, e não tem outra saída. Isso aí faz parte do poder público, levar a criança até isso aí. E o resto é aumentar o poder aquisitivo para que as pessoas possam comprar. Só existe essa saída. Como diz o grande poeta Raul Seixas, só existem dois caminhos: o que leva à glória ou à perdição. Aí você escolhe o caminho. Bem rápido, o papel da sociedade, o papel do Estado e o papel da educação nesse sentido em relação à cultura. Eles se convergem para o mesmo ponto, né? Precisa estar uníssono esses três pontos para poder a coisa funcionar bem. Se não tiver assim, não vai funcionar não. É preciso que a cultura seja respeitada e os artistas não precisem estar recomeçando sua história. Porque veja bem que coisa interessante. As pessoas me perguntam: eu tenho 4 irmãos americanos. Mas por que você não mora nos Estados Unidos? Porque eu não sou Matusalém. Eu só tenho uma idade. Eu vou morrer eu espero morrer com 80 anos, 85, por aí, como morreu meu pai. Mas posso morrer amanhã. Mas eu não tenho idade para reiniciar nos Estados Unidos. Eu não sou conhecido lá. Então, por eu vender um trabalho ou 2 lá, eu não vou me arvorar e dizer que eu sou conhecido. Não sou conhecido. Sou o zero à esquerda lá. Eu vou começar de novo. Eu não tenho uma idade para começar de novo. Eu tenho 50 anos de arte no Nordeste brasileiro, no Brasil. Então, se eu for para lá, eu vou começar de novo. Eu não tenho mais 50 anos para me tornar conhecido. Então, não funciona. Só funciona quando a gente é reconhecido pelo que a gente é, no nosso local, na nossa aldeia, e vai expor lá, como eu fiz uma exposição na Embaixada de Washington. E isso é importante, porque eu fui reconhecido pelo que eu fiz aqui.
E não lá. Lá você vai reconhecido. Lá eu fui badalado por ser reconhecido no Brasil. Então isso aqui é importante. Reconhecer os seus artistas aqui, para quando ele for para lá, a convite, ele já seja reconhecido. Porque ninguém vai cruzamento. E aí, Fred, a Paraíba até agradece, né? Porque nós temos você, né, que mora aqui, reside aqui, acredito que teve a oportunidade de ir embora até do país, né, morar em outro país. Outros artistas também, que vale a pena citar aqui, que moram aqui também, aí as pessoas deveriam se interessar um pouco mais em procurar saber sobre a história desses artistas, né? E até eu esqueci de citar aqui, quando eu falei de arquivo de museu, nós temos agora, que foi inaugurado também um pouco mais recentemente, que é o Museu Hermano José, né? Para nossa alegria e satisfação, né? Que eu tive o prazer de conhecer também, o Hermano José. Fred, dentro desse contexto de arquivo e de museu, qual a importância especificamente desses centros culturais para a educação, para a valorização e para a preservação dessa nossa memória cultural? E aí eu estou falando não só da Paraíba, mas do Brasil inteiro, mas especificamente também da Paraíba. Por favor. Olha, Márcio, veja bem o que eu vou lhe dizer. Eu já participei de 4 mapeamentos por João Pessoa, em governos diferentes, desde os anos 70, quando o governo federal resolve a fazer uma inclusão do Nordeste brasileiro com a arte do Sudeste, aí manda 5 ou 6 críticos de arte para João Pessoa para fazer um mapeamento dos artistas paraibanos. Eu já participei de 4 mapeamentos que não deram nada. 4 mapeamentos do governo federal. Então, o que é que tem que se fazer? Tem que procurar uma pessoa como vocês, que tem um arquivo, e dizer: rapaz, deixa eu ver quantos artistas tem na Paraíba. Mas não, eles mandam pessoas, pagam pelo governo federal, fazem um mapeamento todinho, levantam a história dos artistas e nunca tem nada. 4 mapeamentos. Então agora vocês têm um arquivo. O arquivo é muito importante. Tem que levar à frente e batalhar para fundar o MIS, João Pessoa. Paraíba merece o MIS, Museu da Imagem e do Som. Tem que ter um MIS. Ok, Fred. Me diga uma coisa, dentro desse contexto, de que forma você vem administrando e administra a sua carreira, e na questão da estrutura, de que forma você preserva o seu trabalho artístico? Meu amigo Márcio, eu sempre me tratei como empresário. Eu sou empresário do meu trabalho. Eu gosto de dizer sempre que eu sou o meu único funcionário. Se eu faltar, acabou o negócio. Porque eu bato o ponto todo dia eu trabalho, e eu não posso faltar. Se eu faltar, falta a minha arte também. Então, eu sempre me tratei assim. Eu fui pioneiro em muitas coisas na Paraíba, e é bom que você está me fazendo essa pergunta, que eu agradeço por ter a oportunidade de dizer. Eu fiz grandes exposições de uma pessoa, fui o primeiro artista a inventar outdoor de artista plástico. Nunca um artista plástico se tratou como empresário. Eu fui o primeiro. Então, eu fui o primeiro a expor um outdoor no NAC, Núcleo de Arte Contemporânea da UFPB. Eu fiz uma exposição e espalhei 10 outdoor na rua da minha exposição. Minha exposição foi a maior exposição que a Paraíba já viu. Desde lá, eu fiz 4 exposições com outdoor na rua. Então, eu sou pioneiro em muitas coisas. Fiz muitas exposições em homenagem à minha cidade. Fiz uma exposição chamada Atlântida, Meu Amor, em homenagem a uma pessoa. Fiz outra exposição chamada Contemporânea, Cidade Perdida.
fiz outra exposição chamada Os Deuses Brancos do Cabo, que são os deuses do Cabo Branco, e fiz outra exposição chamada Olhos de Trator, tudo em homenagem à minha cidade. Então fui pioneiro em muitas coisas, fui pioneiro também em botar títulos em exposições que os artistas não botavam, e eu sempre expus com título. Está aí os títulos que eu lhe falei, né? Fiz outra exposição chamada Copo de Conselho. Sempre que eu faço uma exposição, eu faço uma exposição com tema. Essa aqui chama-se Os 12 Trabalhos de Hércules, que é baseado no mito de Hércules. Então, eu fui pioneiro e sou pioneiro em muitas coisas na Paraíba. E isso me transformou no empresário do meu trabalho, sabe? Eu sempre trabalhei só, não trabalho em grupo, sempre trabalhei só, sempre movimentei um trabalho só, sempre divulguei sozinho e consegui o espaço, desculpa, que eu tenho hoje em dia, consegui esse espaço por isso, porque eu sempre me tratei como um empresário e sempre tratei o meu trabalho como um produto, como uma realidade. Quando o artista pinta um trabalho, realiza um livro, faz uma música, quando o artista faz um trabalho, o artista morre para existir uma obra que ela tem um papel a cumprir. Então, eu não atrapalho esse papel da minha obra. Ela pode ser sua, você pode vender, pode comprar de novo, pode vender outra pessoa, você faça o que quiser. Agora, a obra, ela tem um papel a cumprir. E a gente não vai saber nunca qual dessas obras vai ser uma Mona Lisa. Não vou saber nunca. Quem vai saber é o mercado, quem vai saber é a história. Então, por isso que eu digo, toda obra tem um papel a cumprir. E de que forma, Fred, você administra o seu acervo? Os registros, você tem um arquivo, tem um acervo? Olha, a gente tem um acervo, nós somos relapsos com relação a isso. Quando a gente é jovem, a gente não pensa nisso. Então eu perdi muitas obras assim, de registrar, né? Mas eu tenho 2 livros publicados, tenho muitas obras publicadas nesses 2 livros, e participo de enciclopédia, de coisas pelo Brasil, espalhadas pelo Brasil inteiro, que também serve de registro. Mas a gente mesmo não faz um registro que deveria fazer, porque vocês estão fazendo, não é? A gente não faz. Mas, por exemplo, não houve essa preocupação de você registrar a sua não houve na vida de muitos artistas brasileiros, não há. Aí quando a gente vai se dar conta disso, a gente já fez 2.000 obras e não registrou, não é? Mas, por exemplo, eu sou o único paraibano que estou na Enciclopédia Itaú Cultural. Você pode ir na Enciclopédia Itaú Cultural, que é a enciclopédia importante, né? Lá de São Paulo, do Itaú Cultural. E eles têm a enciclopédia, eu tenho 2 páginas, quer dizer. Então, a minha história está um pouco contada já para o Brasil inteiro e para o mundo na enciclopédia deles, do Itaú Cultural. E as exposições que a gente vai fazendo, os catálogos que a gente vai guardando e vai participando no Brasil inteiro. Mas você acha importante essa questão relacionada ao artista se preocupar em registrar o seu trabalho? É muito importante. E não esperar que outras pessoas, o próprio governo, outras pessoas... Sempre vai se perder alguma coisa. Então, é muito importante, e é muito importante também que tenha quem faça, já agora, enquanto a gente está vivo, né? É muito importante. Mas você acha importante essa questão relacionada a esses equipamentos como centros educacionais, arquivos, museus, aqui na Paraíba, você acredita que... É necessário. A gente precisa ter um museu de uma pessoa, porque o acervo do Estado e do município é muito grande e não tem um museu de artes visuais. É preciso um museu de artes visuais. O museu da cidade é um museu que conta mais a história da cidade, dos políticos e tal. Nós não temos um museu de artes visuais, precisamos de um museu só de artes visuais.
Porque o Estado e o município estão lotados de obras de arte para botar no museu. E o museu é autossustentável, ele não dá prejuízo nenhum. Porque todo museu do mundo é pago para entrar, para se ver. E todo turista que vem, ele procura um museu. E não tem. É como a iniciativa lá do menino aqui no centro da cidade, que eu até esqueci agora o nome dele, porque nem tinha citado, que ele, inclusive ele é até de Recife, que fica aqui no centro histórico, e ele fez um museu. O dele é particular. É particular, é mas particular. Precisa de um coletivo. Exato. Para abrigar todos os artistas públicos, para abrigar todos os artistas paraibanos. Ok. Ok, Fred. De antemão, Fred, eu quero agradecer por você ter aceito o nosso convite, em participar desse nosso trabalho, dessa pesquisa que estamos fazendo. O Corem Arquivista agradece, eu, Marlisson, o Nélio. E aí, Fred, você fica à vontade para fazer suas considerações finais, né? E mandar uma mensagem para o público que nos assistem e fazer suas considerações e o que você espera daqui para frente em relação à cultura. Eu agradeço mais você, meu amigo Marlisson, a Nélio França, ao outro Corem Arquivista. O Corem Arquivista, que é o nome do projeto, né? Exato. E agradeço demais por ter essa oportunidade de estar relatando essas coisas para vocês e dizer da importância, né? Falar da importância de registrar isso aí, né, pai? De guardar. A gente não tem mais tanto tempo de vida como grandes artistas que já foram embora e ficou sem registro. Eu espero imensamente que esse projeto de vocês seja acoplado ou adicionado a alguma coisa nesse sentido da criação de um museu da imagem e do som aqui de João Pessoa, que é necessário demais, né? E não vamos esquecer de pedir também o nosso museu de artes visuais de João Pessoa, que a gente é uma cidade muito grande, uma cidade com quase 2 milhões de habitantes, né? E a única coisa que a gente não tem ainda é um museu de artes visuais, com grandes artistas. A gente tem artistas respeitadíssimos no país inteiro, mas não tem um museu para mostrar esse trabalho. Muito obrigado a vocês e Fortaleza. Obrigado, Fred.